Oi, nono ano, tudo tranquilo com você? Tudo bem por aí? Estou aqui hoje para fazer as orientações do nosso roteiro de estudos da 18ª semana de atividades domiciliares, né, de ciências. Então, só lembrando que quem pega a atividade impressa na escola tem que devolver a atividade na escola no dia 26 de agosto, certo? A organização que vocês têm que fazer, ela é a mesma das outras semanas, né? Acredito que todos já estão sabendo, né? Depois de 18 semanas dessas atividades. E nessa semana, então, o conteúdo que a gente vai estudar, né? Lembrando que a gente está vendo física agora, né? Não mais química. O conteúdo que a gente vai estudar, então, é repouso e movimento, né? Mas o que é repouso e movimento? Né? Então, aqui eu começo como um exemplo, né? Imagina que tu está sentado num ponto de ônibus, né? Tá na parada do ônibus ali, esperando o ônibus chegar. E aí tu vê que o ônibus está chegando, né? Tá se aproximando de ti. Como o motorista ele tá dentro do ônibus, e os passageiros também, tu vai enxergar eles como que eles estão em movimento, né? Então, estão se movimentando para chegar perto de ti. Só que para as pessoas que estão dentro do ônibus, o motorista ele não está em movimento, porque o motorista ele não está nem se afastando, nem se aproximando dessas pessoas. Ele está no mesmo local, né, com a mesma distância delas. Então, ele está em repouso para as pessoas que estão dentro do ônibus. Agora, para ti, que está no ponto de ônibus, todo o ônibus, os passageiros e o motorista, eles estão em movimento, certo? Então, o que a gente consegue entender desse princípio que a prof está falando aqui? Então, assim, tu já consegue entender que o movimento e o repouso, eles dependem de quem está olhando, dependem do ponto de vista, né, de quem está observando o evento, vamos dizer assim. Né? Então, o ponto de vista ele é muito importante para definir se um objeto ou se um corpo está se movimentando ou ele está em repouso. Então, isso se chama de referencial. O referencial é o ponto de vista que a gente está tendo, né? Então, referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos estão sendo feitas. Então, se eu estou observando um evento, o meu ponto de vista é o referencial. Agora, se é no caso do ônibus ali, o motorista que está observando o evento, o referencial é o ponto de vista do motorista. Então, sobre o meu referencial, o meu ponto de vista, né, tudo que está junto com o ônibus está se movimentando. Sobre o ponto de vista, o referencial do motorista, ele e os passageiros, eles não estão se movimentando, né, porque eles não aumentam a distância entre eles, certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Repouso e movimento depende do ponto de vista que está se observando o evento que está acontecendo. Certo? E aqui tem um outro exemplo, ó. Se tu vê um carro com duas pessoas, tu tá olhando pela janela de casa e aí passa um carro com duas pessoas pela frente da tua casa, né? Pra ti, aquelas duas pessoas que estão dentro do carro, elas estão se movimentando, elas estão em movimento. Por quê? Porque elas estão passando em frente à tua casa. Agora, se elas olharem uma para a outra, elas vão dizer que elas estão de repouso, né? Se eu tô sentada no carro e tem uma pessoa do meu lado, eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer, não, ela está em repouso, ela não está se movimentando. Quem está se movimentando é o carro, certo? Então, isso depende muito de como a gente está olhando o evento que a gente está vendo, seja o movimento de um carro, de uma pessoa, de uma bola, né? Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista de quem está fora da Terra, a gente sabe que a Terra está sempre se movimentando, né? A Terra está sempre girando. Então, para quem está fora da Terra, tudo que está dentro da Terra está se movimentando, certo? Só que no nosso ponto de vista, nem sempre isso acontece. A gente não vê que a nossa casa está se movimentando, mas para quem está fora, quem está no espaço, na estação espacial, vai ver que tudo que está junto com a Terra está em movimento, certo? Então, isso é o que tem que ficar claro aqui. Repouso é quando a gente percebe que um objeto, uma pessoa, ela não está mudando de posição, certo? Movimento é quando há essa mudança de posição e o referencial é de onde que esse evento está sendo observado.
tá? Aqui a prof trouxe, então, uns sites e uns vídeos que são bem legais para vocês lerem e terem mais, aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. E aqui, então, as atividades, né? O objetivo dessa semana é compreender o conceito de movimento, repouso e referencial, que foi o que a prof falou ali em cima. Então, aqui, na primeira atividade, eu te peço, escreva o que você compreendeu sobre o que é movimento e o que é repouso. E dê exemplos, tá? Diferentes dos exemplos que estão ali no texto. Não pode ser o exemplo do ônibus e nem o exemplo do carro, tá? Tem que pensar num outro exemplo, tá? E não vale também pegar os exemplos que estão nas imagens aqui abaixo, ok? E na número 2, como a professora falou, tem imagem. Então, aqui vocês vão observar, são 4 imagens, tá? E tu vai observar cada uma dessas imagens e vai escrever aqui se essa imagem, né, o que está acontecendo aqui, isso está em movimento ou em repouso. Por que isso está em movimento ou em repouso? Certo? Então, basicamente, isso é a atividade dessa semana. Escrever o que tu compreendeu, o que é movimento, o que é repouso, e aqui, e dar exemplos, né? E aqui, em cada uma das imagens, dizer, essa imagem, ela está em movimento ou ela está em repouso? Certo? Essa aqui, está acontecendo aqui, movimento ou repouso, aqui, movimento ou repouso, e aqui também, certo? Então, vocês vão escrever nesse espaço aqui do lado. Tá? Aqui nessas contribuições e dúvidas, né, eu trouxe 3 perguntas, tá? Não do conteúdo, outras perguntas, para ajudar a prof a ver alguns caminhos, talvez mudar algumas coisas nos roteiros ou adaptar. Então, primeiro eu te pergunto se os roteiros de estudos de ciências naturais estão te ajudando a ter novos conhecimentos, ou seja, tu está aprendendo alguma coisa nova com esses roteiros, ou tudo que está aqui já sabia, ou não está conseguindo entender nada. Tá? Depois aqui eu te peço sugestões para atividades que tu possa fazer em casa, pode ser atividade prática, atividade teórica, qualquer sugestão que tu tenha, que ainda não foi feito, ou que já foi feito e tu achou legal e quer fazer de novo, tá? Ou de outra disciplina também, que tu acha que possa ser utilizado nos roteiros de ciências. E aqui eu quero que tu escreva qualquer dúvida que tu tenha sobre ciências, tá? Qualquer, pode ser sobre esse roteiro, pode ser sobre os roteiros anteriores, pode ser sobre outro assunto de ciências que a gente ainda não viu nos roteiros, tá? Mas que, quem sabe, no próximo roteiro, a tua curiosidade, a tua dúvida, possa virar um roteiro, possa virar o assunto de um roteiro de estudo, ok? Então, qualquer dúvida, você chame lá no Teams, perguntem que a gente conversa por lá e esclarece qualquer coisa que venha a ter de dúvida, ok? Beijão pra todos!